Não diminua a sua meta, aumente o seu esforço. É a nossa dose do dia do Café de Milhões. E quando eu digo esforço, não é apenas aquele esforço braçal que a gente faz todos os dias. Quando eu digo não diminua a sua meta, mas aumente o seu esforço para chegar nessa meta, nesse teu objetivo, é você aumentar o esforço também em decisões, tomar decisões muitas vezes para você se colocar naquele caminho ou conseguir manter a constância, a frequência no dia a dia, mesmo que seja um esforço mental, sabe? Então, aumentar o esforço para chegar nos seus objetivos não é só você se sentir exausto ao longo do dia, você perceber que fez muito braçal no dia, mas tomar as decisões que precisam ser tomadas, se esforçar para parar um momento, montar um plano de ação também. Tão importante quanto a gente estar na execução, fazendo o que precisa ser feito, tão importante quanto isso é o momento do planejamento para chegar nesse teu objetivo. Então vamos pegar o exemplo do dia de hoje, tá? Olha quanta coisa que tem para acontecer no teu dia, quantas demandas, quantas tarefas que tem, e perceba quais delas realmente vai levar para o objetivo que você tem, no prazo que você quer também. Porque é aí que a gente mede qual tarefa que a gente vai colocar na frente, qual projeto vai ser colocado em prática antes do outro. Então, quando eu digo aumente o seu esforço, em vez de diminuir o objetivo, é porque quando você colocou, estipulou esse objetivo, você via que era possível, mesmo que você não sabia o como ainda, né? Dani, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu quero alcançar. No dia de hoje, nessa semana, quando nós estipulamos as metas, a gente tá lá empolgado, com a certeza, com a fé de que aquilo vai acontecer. Só que ao longo dos dias, às vezes vai se esquecendo o que é que eu poderia fazer então para chegar lá, quais movimentos que eu preciso fazer, e vai se deixando para depois. Porque muitas vezes não se mantém a constância em algo, ou vai se deixando para depois. Porque se esquece o porquê você está fazendo aquilo, sabe? Você esquece que é possível. Só que exige movimentos diferentes, decisões diferentes. Então, se você tem um objetivo, o próximo objetivo que você quer alcançar, seja vender mais, seja tirar um novo projeto do papel, seja o que for. Quando você pensou em fazer isso, você viu que você conseguia, que era possível. Mesmo sem saber todo o caminho, todo o passo a passo ainda. Mas algo lá dentro do teu coração diz, tu consegue, vai dar certo. Só que isso simplesmente acontece? Não. Nós precisamos, de pouquinho em pouquinho, todo dia, fazer esse empilhamento de resultado, até chegar nesse objetivo. Isso é algo que eu estava conversando ontem com uma mentorada, a gente estava fazendo uma mentoria individual, e eu coloquei bem claro ali pra ela, olha, a nossa primeira meta era de um produto digital que ela estava fazendo. Então, ela tem a meta de lançar esse produto digital. Eu falei pra ela, o nosso primeiro objetivo é fazer a primeira venda, as primeiras vendas ali no lançamento. Depois vai ser uma venda por dia. Depois vai ser 5 vendas por dia. E não tem um limite. Só que tu percebe que é ilusão achar que eu vou lançar esse produto, ou você vai lançar um produto físico, digital, seja como for, hoje, e amanhã, a partir de amanhã, você já vai ter 20 vendas por dia. Hoje tem saindo aqui, todos os dias a gente tem saindo mais de 100 livros do Café de Milhões. Só que quem me acompanha desde o início viu que eu inclusive mostrava, né, postava quem que adquiriu e tudo. Hoje seria impossível, senão meus stories iam ser só isso. Só que eu tive que focar primeiro em sair um Café de Milhões por dia. Depois sair 5, depois 20, depois 50, depois 100. Não tem um limite. Só que é ilusão pensar que você vai fazer algo diferente hoje e amanhã já vai dar um salto de 10 vezes mais. É de pouquinho em pouquinho. Empilhamento de resultado todos os dias. Então, a nossa dose do dia, ela fala justamente sobre isso, ó. Não diminua o seu objetivo. Aumente o seu esforço. O seu esforço, muitas vezes vai ser, né, algo braçal ali. Dani, eu preciso estar mais em função aqui no dia a dia. Ok,
Pode ser que seja isso. Mas talvez o esforço seja justamente você parar o que está acontecendo, sentar aqui, pegar um papel, uma caneta e tomar decisões. O que é que eu preciso começar a fazer? O que é que eu vou parar de fazer? Então, analisar o que está te levando para o teu objetivo e o que não. Onde eu vou colocar minha energia no dia e onde não faz tanto sentido nesse momento. E aqui a gente fala tanto de orgânico quanto de anúncio, no sentido de postagem de vendas, né? Mas eu quero que tu imagine um objetivo que você tem para as próximas semanas. Algum resultado que você quer muito alcançar. Pode ser algum aumento expressivo em vendas, pode ser se aproximar mais da tua audiência, pode ser algum resultado material, como de sentir também. Escolhe alguma coisa, algum objetivo. E pense o que é que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. É hora de pensar fora da caixa, sabe? Porque se fazendo o que a gente já faz todos os dias, de segunda a sexta, nos levaria para esse objetivo, por que ainda não levou? Então é hora de você olhar fora da caixa, olhar fora do que já está acontecendo, como se você fosse dar uma mentoria para você, para sua empresa, e ver, calma aí, eu não posso fazer algo a mais ou algo diferente do que eu estou fazendo? Talvez eu perceba que é apenas manter mais a frequência, a constância em algo que eu já faço, então é uma decisão em cima disso. Agora, se for algo diferente, é dar o primeiro passo em direção a isso. E o esforço, ele começa quando você também se desafia a se permitir fazer diferente. Porque antes de fazer qualquer tarefa no dia a dia, primeiro a gente tem que ter tomado essa decisão. Senão vai ser apenas um esforço físico, chega ao final do dia, tu tá cansado, tá exausto. Só que agora, se você focar no porquê tu tá fazendo isso, naquele objetivo que você quer realizar, aí se torna mais leve, aí se torna mais produtivo, aí se torna mais constante também. Se em algum momento ardeu forte no seu coração em realizar algo que foi até colocado como objetivo, mas que por algum motivo ou outro foi dado um passo para trás e você desistiu, aumente o esforço. Se em algum momento algo ardeu no teu coração, você teve aquela vontade de fazer, você talvez até começou, mas algum medo te impediu, algum medo te parou, algum deixa para depois, deixa para o mês que vem, para o ano que vem, algo veio ali como trava, um frio na barriga, aumente o seu esforço. Porque no momento em que você sonhou isso, no momento em que você imaginou isso, era possível. Só que era possível com movimentos diferentes, fazendo coisas diferentes do que você já faz no dia a dia. Seja algo comportamental seu, seja alguma decisão a ser tomada, ou seja continuar o que você já faz todos os dias. E sim, tem momentos e momentos para tudo que Deus tem planejado para nós, dentro da nossa empresa. Só que eu não sei como é contigo, mas para mim acontece muito dessa forma assim, ó. Quando eu sinto um direcionamento de que é aquilo que eu tenho que fazer de momento, é aquele o foco do meu momento, eu me sinto incomodada se eu não fizer. Eu me sinto incomodada se eu não colocar aquele projeto em prática. E como que eu me sinto incomodada? São pensamentos que chegam, são palavras que eu escuto, são coisas que eu vejo. E aí vem aquilo de se inconformar com o que está acontecendo para você colocar aquele projeto em prática. Ou você continuar fazendo aquilo. E algo que eu, Dani, faço, bem pessoal, e que me ajuda muito, porque tem projetos que você vai fazer pensando na tua empresa. Só que tem projetos que você faz sabendo que é algum propósito, tem algo maior ali por trás. E geralmente esses projetos, eles são mais desafiadores, mais difíceis de serem feitos, porque tem um processo também. Geralmente nesses que são os mais difíceis, geralmente é também pensando nas outras pessoas. Não apenas no que você vai ganhar, não apenas na sua empresa, mas principalmente o foco estando nas outras pessoas, nos teus clientes, sabe? E quando eu vejo um projeto como sendo mais desafiador, mais difícil, mas eu também sinto que é aquilo que eu preciso fazer, que está fazendo parte do meu propósito,
eu foco muito no ganho que as outras pessoas vão ter com isso. E aí, o ganho da empresa, ele se torna consequência. Porque quando você foca em os meus clientes estão esperando por mim, as pessoas estão esperando pela minha entrega do meu produto, do meu serviço, é uma força que não tem como explicar, não é algo só seu. Não tem como dizer, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã. E indiferente do que você sinta que seja esse passo que você precisa dar, esse projeto que você precisa iniciar ou continuar, perceba que nunca é só sobre você. Nunca é só sobre a tua empresa. Primeiro, as pessoas que convivem com você vão ter essa colheita também, vão colher esses frutos junto contigo, mas principalmente quem fizer parte desse projeto. Seja, gente, uma coleção nova que você vai lançar, seja um movimento maior que tu vai fazer na tua empresa, às vezes você quer agregar algo, ou mudar algo, ou iniciar uma empresa diferente, indiferente do que for, do pequeno ao maior. Sempre tem pessoas que vão usufruir daquele projeto, daquela decisão, além de você. E quando a gente foca no que os outros também ganham com isso, fica muito mais leve, fica muito mais gostoso no dia a dia. Porque aí tem os dias em que você vai acordar todo empolgado, tudo, vamos lá, vamos fazer acontecer. E tem os dias que você vai estar só ali, fazendo o que precisa ser feito. Mas os 2 dias têm a mesma importância em você chegar no momento da colheita, em você realizar esse teu objetivo. O que acontece é que, quando pensamos e decidimos fazer algo novo, saímos da nossa zona de conforto. Entramos no desconhecido e é comum que nesse momento, após a empolgação inicial, surjam dúvidas, questionamentos, medos daquele tipo. E se tal coisa? Mas se acontecer tal coisa? Lembre-se do motivo pelo qual definiu esse objetivo. Perceba se realmente faz sentido realizá-lo, se realmente quer. Então, em uma folha de papel, escreva os prós e os contras. Ao ver a comparação entre os ganhos que terá e o que talvez pode vir a acontecer, perceberá que podem ser apenas desculpas do seu eu do passado, do que você acreditava lá atrás. Mas se realmente faz sentido realizar isso, não diminua o seu objetivo, mas aumente o seu esforço. 2 pontos importantes aqui. Às vezes, nesse momento, tu vai identificar que aquele projeto ou aquilo que você gostaria não vai levar para o objetivo que você quer, aí você recalcula a rota. Mas se vai levar, é uma percepção de então o que é que eu preciso fazer, qual movimento que eu preciso estar fazendo. E eu coloquei aqui também, esse exercício é bem bacana para estar fazendo. Toda vez que você tem alguma decisão difícil para tomar, ou toda vez que você quer entrar em ação, mas que por algum motivo não consegue, gente, esse exercício é muito simples, rápido de fazer, em 5 minutinhos ou menos você faz, tá? Quer pegar uma folha de papel, deixa eu pegar aqui um exemplo, eu tenho um rascunho aqui do lado, ó. Você vai pegar uma folha de papel, isso aqui é tanto para manter a constância, quanto tomar uma decisão, tá? Você faz um risco no meio dessa folha, e aí em um lado dela aqui, em um lado você vai colocar os prós, no outro os contras. Dani, se eu tomar essa decisão aqui, quais são as perdas que eu vou ter? Ou do que eu vou ter que abrir mão? Ah, é disso, disso e daquilo. Ok. E qual a colheita que eu vou ter? Qual o resultado que eu vou ter se eu manter a constância nisso? Ou iniciar esse novo projeto? Ah, os resultados, eles são inúmeros. Eu posso ter esse resultado, esse, aquele. E nos resultados sempre vai entrar tanto o material, o que aquilo vai ser, o que aquilo vai possibilitar para você conquistar, mas também o sentir. Porque muitas coisas da nossa realização não são materiais. Muitas coisas você quer sentir. Sentir o que, Dani? Que aquilo tá valendo a pena, que você tá no caminho certo, você tá em paz consigo mesmo. Você tá fazendo o que você sente que veio nessa terra para fazer. Então são inúmeras questões. E aí tu percebe às vezes que
nos teus contras tem 3 coisas ali, mas nos prós tem 10 ou mais, e que você consegue mensurar. Porque você não consegue mensurar o quanto esse teu projeto, ou o quanto você chegando a mais clientes, o quanto a vida deles vai ser impactada, transformada com isso também. Então é egoísta deixar projetos na gaveta pensando apenas em você. Não é só você que vai ganhar com eles. Dani, mas se eu colocar isso em prática, eu sei que eu vou faturar mais, que minha empresa vai crescer. Tua empresa crescendo, você faturando mais, você ajuda mais outras pessoas também. Mas você vendendo mais, você tendo mais clientes, ou transformando mais através do teu produto ou serviço, eles também ganham com isso. Então é um jogo de ganha-ganha quanto mais a tua empresa cresce. E aí às vezes tem lá 1 contra e 10 a favor desses tópicos que você colocou. E aí por causa de um questionamento, um medo, que ele é pequeno, você sofre por antecedência ali, antecipadamente, nem vai acontecer talvez. E aí esse motivo te trava de colher tudo que você e as outras pessoas poderiam colher também. Eu quero que tu identifique o que hoje é uma desculpa, um medo, algo que dá aquele frio na barriga, que te impede de fazer algo que você quer fazer. Às vezes vai ser só anotar na agenda, tal horário, todo dia eu vou fazer tal coisa. Às vezes é uma grande decisão que você precisa tomar. Mas faz esse exercício, ele é muito simples. Pega uma folha, coloca os prós e os contras. Geralmente é apenas uma coisinha, 2 coisinhas ali, e que comparado com o que você vai ter de colheita não faz nem sentido. Só que nós, como seres humanos, é natural em que o nosso pensamento ele vá mais pro lado do meu Deus, tem um problema, meu Deus, e se acontecer isso? É o nosso instinto, sabe? Aquele instinto de sobrevivência. Tem que ter cuidado com isso aqui. E aí às vezes você foca nisso, sendo que é 1/10 dos tópicos, e os outros 9 são muito positivos e compensam muito esse negativo. Esse negativo pode ser abrir mão de alguma coisa às vezes, pode ser mudar algum comportamento, alguma coisa que você vê como ou desculpa, ou medo, ou peso. Só que a grande maioria das vezes isso nem vai se tornar real. Porque se você não focar nisso, não alimentar isso e focar toda a tua energia, 100% da tua energia nos pontos positivos, no vai dar certo, eu não vou tentar, eu vou fazer até dar certo, aí não tem outro caminho. Se é aquilo que Deus tem preparado para você, que Ele vai nos guiando a todo momento também. E aí a gente sempre tem um exercício aqui no ladinho, né, do Café de Milhões, e o de hoje é: se não existissem dúvidas, medos ou travas, o que você gostaria tanto de realizar? Se fosse possível qualquer coisa dentro da tua empresa, qual passo você pode dar hoje para se mover em direção a isso? Se você já soubesse que fosse real, que vai acontecer, e você precisa tomar a decisão de começar, qual é esse primeiro passo que você precisa dar? É falar sobre isso com alguém, se comprometer? É colocar no papel? É montar um plano de ação? É colocar na tua agenda? Quando que isso vai começar? Quero que tu se questione quanto a isso, tá? A nossa dose do dia foi: não diminua o seu objetivo, aumente o seu esforço. Esforço não é só na força do braço, mas aqui dentro também. Porque tu sabe quanta energia às vezes você coloca em uma situação ou em algo ali, e essa mesma energia ela poderia ser colocada na solução. O que é que eu vou fazer então? Se tem algo te incomodando, qual a decisão que você precisa tomar então? Como que você deixa essa situação mais leve? Tomando decisão. É leve quando a gente deixa ser leve. E às vezes vai ser a decisão mais fácil, às vezes vai ser a mais difícil. E seguindo ali pelo caminho correto, tudo conspira a favor. Eu quero, pra gente finalizar a nossa dose do dia, que hoje você foque no que realmente precisa ser feito para chegar nesse teu objetivo. Escolha uma coisa, a próxima que você quer realizar, conquistar, e não diminua. Se desafie a não diminuir esse objetivo.
Às vezes você sonhou algo tão lindo, você imaginou algo tão lindo e ao longo dos dias isso vai diminuindo, se apagando. É sobre recuperar aquele brilho no olho, sabe? Porque pode perceber, os dias que você tá mais ali, mais desanimado ou mais enfim, a tua colheita é de uma forma. Agora, quando você tá com aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer acontecer, dando o teu melhor no dia, a tua colheita ela é diferente. E às vezes a colheita vem instantânea, no mesmo dia. Às vezes ela vem ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Só que é não esquecer do teu objetivo. Senão vira uma tarefa no dia a dia. E as tarefas, elas cansam. As tarefas sobrecarregam a nossa agenda. Só que se você vê essa tarefa como um processo, eu preciso fazer isso aqui para chegar nesse resultado que eu quero, e eu quero fazer isso aqui, não só preciso para chegar nesse resultado, aí fica mais leve, fica mais possível e acontece. Pra gente finalizar a nossa dose do Café de Milhões, a gente vai pedir pelo nosso dia, como nós sempre fazemos no final dela. Então, indiferente do que você esteja fazendo, se você puder fechar os olhos nesse momento, deixa eu colocar uma música aqui. Feche os olhos, toma uma respiração profunda. Meu Deus, você bem sabe do quanto a gente se esforça todos os dias para chegar nos resultados que a gente quer, nos objetivos que a gente tem. Mas hoje a gente vem te pedir que esse esforço ele seja colocado no lugar certo. Que pensamentos pesados, pensamentos ruins não permeiam a nossa mente. Que apenas pensamentos bons fiquem, pensamentos positivos, de paz, de alegria, de sabedoria. Que nós possamos tomar as melhores decisões em cada momento, de acordo com o que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos nos permitir a tirar esse momento de tomar decisões todos os dias. Decisões de melhorias, decisões para ficar mais leve a cada momento. E a gente quer que o Senhor esteja em cada uma dessas decisões. Nós temos nossos planos, nossos objetivos, e a gente sabe que não são pequenos, mas também nós sabemos o quanto o Senhor pode fazer muito mais e muito melhor do que a gente possa imaginar. Nós te pedimos no dia de hoje sabedoria, entendimento e que a gente tenha uma clareza profunda de onde realmente a gente deve investir o nosso tempo, onde a gente deve investir tudo que a gente faz ao longo do nosso dia na nossa empresa. Nós te colocamos como sócio na nossa empresa, porque a gente não quer tomar as decisões sozinha, sendo que você já sabe de todo o caminho, de toda a colheita, de todo o melhor caminho a ser percorrido. Então hoje a gente pede para que, quando não for para ser algo daquela forma, incomoda o nosso coração num nível que a gente saiba que não é isso para ser feito. Que seja pelo momento que a nossa empresa tá, que seja por algo que aconteceria lá na frente que só o Senhor sabe. Nos proteja a cada instante, trazendo esse incômodo para a gente ter a clareza. Mas também traga paz na nossa visão, nos nossos sonhos, em cada palavra que chega até nós ao longo do dia. Nos mostre de alguma forma por qual caminho realmente a gente deve seguir. E nos dê coragem a cada dia que passa. Porque a gente quer a clareza de saber qual é o caminho a ser percorrido, mas nós precisamos a coragem, o mover. E esse frio na barriga a gente sabe que é bom, ele dá medo, mas que a gente possa a cada segundo ter a certeza de que o Senhor está conosco em cada momento. Às vezes são projetos que a gente já tem tudo em mãos para executar. Às vezes ele é tão grande, ou no momento não se há o recurso,
mas nós sabemos que você é o Deus impossível. E que o que não for do nosso controle, o Senhor entre com provisão, o Senhor nos apresente pessoas, possibilite disso se realizar. Então nós te pedimos clareza e paz no coração para aquilo que precisa ser feito daquela forma. E coragem, sabedoria para todos os dias caminhar em direção a isso. Nós poderíamos fazer sozinhos, mas a gente não quer. A gente quer que o Senhor esteja presente em cada decisão, em cada segundo do nosso dia. Porque dessa forma é mais leve, mais possível. E é dessa forma que a gente quer que aconteça. A Ti nós entregamos o nosso dia, a nossa empresa e cada segundo do que aconteceu hoje. Que seja leve, lindo, produtivo, cheio de grandes colheitas. Amém. Amém? Quero te desejar um ótimo dia, ótimas vendas. Agora vamos lá nos colocar prontos para o dia, se você ainda não se colocou pronto para o dia. E não diminua o seu objetivo, não diminua a sua meta, aumente o seu esforço. Aumente o quão disponível você vai estar para que isso se realize. Porque na hora que chegar o momento da colheita, você vai se agradecer por não ter parado, por não ter desistido. A única diferença de quem colhe os resultados que quer é porque essa pessoa não parou no meio do caminho. Não é porque ela começou. Todo mundo pode começar um projeto no dia de hoje. Mas é quem não para, quem continua. De pouquinho em pouquinho, todos os dias, empilhamento de resultado. Vamos fazer isso então? Te desejar um ótimo dia, ótimas vendas. Essa gravação vai para dentro da plataforma, como todas as outras estão indo. E caso você não tenha acesso ainda a vitalício às gravações, ao livro do Café de Milhões e ao combo, aos bônus que você recebe online, além dele físico também, com frete grátis para todo o Brasil, é só comentar em qualquer post ou story meu a palavra café que você já recebe no teu direct. Um ótimo dia, um grande beijo e agora bora lá fazer o que precisa ser feito.